Como iniciar o atendimento ao paciente oncológico? Qual que é o passo a passo? Pelo que eu percebi, vocês têm muitas dúvidas, né, em relação a isso. Em como pegar toda a parte teórica e traduzir na prática. Tá bom, o paciente está lá na minha frente. E agora, por onde eu começo? Essa também é sua dúvida? Como iniciar um atendimento nutricional para o paciente oncológico? Dificilmente a gente presta atenção nesse primeiro contato do paciente, que é quando ele chega para nós, nos questionando sobre a nossa consulta, interessado em agendar uma consulta conosco. Gente, é aí que começa o nosso atendimento. E eu vou explicar para vocês o porquê. É o primeiro contato do paciente diretamente com a gente. O primeiro contato, que é esse, quando ele faz uma pergunta, ele questiona sobre o nosso atendimento, ele quer conhecer mais o nosso trabalho, é uma extensão, é aí que ele vai sentir como que é o nosso atendimento. É uma extensão do que vai acontecer depois. Então, nesse caso, isso se aplica muito a nutricionistas de ambulatório, de consultório, de empresas específicas, né, instituições específicas de atendimento ao paciente oncológico. Esse é o primeiro contato e ele é muito importante. Independente se você tem uma secretária que vai fazer isso e você precisa treiná-la, ou se você faz isso por conta própria. É uma extensão. E, gente, eu posso falar com vocês com propriedade, tá? Desde que eu mudei a forma, eu criei um protocolo de atendimento. Sim, um protocolo de atendimento quando o paciente entra em contato comigo a primeira vez. E antes eu fazia isso sozinha, agora eu tenho uma secretária que me ajuda e faz isso. Mudou completamente o fechamento, né, de consultas, a adesão às consultas, a captação. E não só melhorou essa questão de fechamento de consultas, como o mais importante, já escutei diversas vezes e a minha secretária também, que o atendimento inicial é maravilhoso, que eles gostaram muito, que dá pra ver que o atendimento vai ser bom, vai ser humanizado, porque o primeiro contato foi humanizado, porque no caso a Camila, que é minha secretária, é extremamente empática, é extremamente atenciosa, cativa. E se esse primeiro contato é assim, imagine o restante. Então esse primeiro contato é muito importante para uma conexão. Nós vamos estabelecer uma conexão com o paciente, nós vamos obter informações importantes que nós vamos utilizar lá na primeira consulta, quando a gente estiver frente a frente com o paciente. E é nesse momento que o paciente ele vai ter uma ideia do que ainda está por vir. Ele vai ter uma ideia do que ele pode esperar de você e do seu atendimento. Vai dar um gostinho de quero mais, sabe? Assim, eu preciso realmente passar com esse nutricionista. Caramba, esse nutricionista ele é diferente. Ele vai realmente me ajudar. Ele tem um atendimento diferenciado, ele tem falas diferenciadas. Ele realmente se importou comigo. Então, uma dica que eu dou para vocês, gente, é realmente estabelecerem um protocolo de atendimento. O passo a passo. O que você vai falar, o que você vai perguntar, como você vai conduzir a conversa, né? Existe uma diferença entre você perguntar o nome da pessoa, o objetivo dela, explicar como funciona o seu atendimento, explicar como funciona a sua visão. Qual é a sua visão como nutricionista? No que você acredita? Né? Qual é o passo a passo da sua consulta? O que o paciente ele deve esperar quando ele chegar lá no teu consultório? Então é interessante que você monte esse protocolo e que você converse com a pessoa. É muito diferente quando você faz isso e quando a pessoa fala: oi, aceita plano de saúde? E você responde: não, só particular. Ou sim, Bradesco, Petrobras, Anil. Gente, olha essa conversa. Ou, gostaria de marcar uma consulta, quanto é? Aí você fala o valor. Acabou a conversa. Ah, tá bom, se eu tiver interesse eu entro em contato. Você foi só mais um que passou um valor. Você não foi alguém que fez diferença naquele momento para aquela pessoa. Então é muito importante que vocês entendam esse primeiro contato como extensão do atendimento nutricional de vocês lá no consultório, no ambulatório, onde for. Isso é importante para a fidelização também do paciente. Isso é importante para que ele queira realmente passar com você
e não com outro nutricionista, que ele veja diferença em você, para que dessa forma você consiga o que eu venho falado há tanto tempo durante essa semana, que você consiga se tornar uma referência na área, que você consiga ser autoridade na área, ter ali aquele reconhecimento profissional e que você possa então viver do seu sonho, que é o atendimento nutricional ao paciente oncológico. Que você não tenha insegurança da instabilidade, como eu vi muitos de vocês também comentando, não só na enquete, quem se inscreveu na imersão, como também nas caixinhas que eu coloco aqui. Muitos de vocês têm receio de achar que é uma área de pouca adesão, de pouca procura. Como que você vai captar também essa pessoa? Então isso já é um grande diferencial. Então você tem um protocolo. Isso faz sentido para você? É só se colocar no lugar da pessoa. Imagina que você está numa situação de saúde crítica e que você precisa montar um time de bons profissionais e de profissionais que você confia, que você gosta, que você vai com a cara, sabe? E aí você começa a entrar em contato com vários profissionais da região. Uns são mais caros, outros são mais baratos, mas o que vai definir é o preço ou é a qualidade? E como você, antes de atender a pessoa, demonstra a qualidade do teu atendimento? Não tem como, certo? Ela precisa primeiro ir, para daí ver que você realmente é bom, é boa, né, como profissional. Mas como que você faz isso, sabe? Então isso é muito importante. Então, tenham um protocolo. Um segundo ponto é ter um horário para atendimento, esse tipo de atendimento, né? O atendimento de responder um paciente que já é seu, ou de atender esses pacientes que entram em contato com você, esses futuros pacientes, para agendar uma consulta. Por que que eu falo isso? Porque é muito chato você entrar em contato com alguém, com algum profissional, com algum restaurante, com algum estabelecimento. Aí você manda uma pergunta. Aí a pessoa responde: oi, tudo, e você, no que posso ajudar? Aí você responde. Aí 4 horas depois, a pessoa fala, dá mais uma resposta. Aí no dia seguinte, a pessoa, gente, a conversa dura 3 dias para marcar uma consulta, né? Então, é muito importante que você dê atenção para aquela pessoa. Que você dê a atenção. Então separa, vai ser de manhã, tarde, noite, que você vai parar para responder o seu celular, seu WhatsApp, que você vai ligar de volta para as pessoas. É 2 vezes por dia. Tenham uma rotina estabelecida para cada coisa que vocês precisam fazer. Dessa forma, você dá a atenção necessária para aquela pessoa. Dessa forma, você não deixa aquela pessoa esperando e talvez marcando com outro profissional. Dessa forma, você também não fica louco, né? Porque vamos combinar. Ou você fica picando a conversa com o seu paciente, né? Com o seu futuro paciente, ou você fica que nem um doido fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, querendo responder o WhatsApp, querendo montar um plano alimentar, querendo cuidar da tua rotina da casa, e aí você não faz nada direito. Aí você respondeu o paciente, parecia que você estava com má vontade, aí você respondeu de qualquer jeito, não deu a atenção necessária. Ou seja, qual foi a primeira imagem que você passou para aquela pessoa, né? Aí, se você criou um protocolo lindo e maravilhoso, beleza, eu entendi, concordei com a Aline, eu vou fazer isso que ela falou, vou criar um protocolo. Mas aí, você botou o protocolo de qualquer jeito, você atendeu aquela pessoa de qualquer jeito. Aquela pessoa foi mais uma te procurando. Ela se sentiu mais uma. Então, é muito importante que você estabeleça, então, um horário para que você possa se comunicar com essas pessoas. O terceiro ponto muito importante também é que, como eu disse, nesse protocolo que você vai criar, você converse, você demonstre interesse pelo momento que essa pessoa está passando, pelo diagnóstico, qual é o objetivo. Ah, tudo bem, ele tem um objetivo, ele está perdendo muito peso durante o tratamento, tem o objetivo de recuperar o estado nutricional. Mas qual é o diagnóstico? Qual é o tipo de tratamento? É uma quimio, uma rádio? Por cima, você não precisa aplicar uma anamnese ali na pessoa. Por cima, esses 3 pontos principais. Qual é o diagnóstico? Qual é o objetivo? Que fase que está do tratamento? Isso é importante, primeiro, para você se preparar para atender.
Ainda mais no início, sabe, dos atendimentos aos pacientes oncológicos. Às vezes você quer se sentir mais seguro. Então, você, com essas perguntas, né, você consegue se programar ali para atender aquela pessoa. E, muito importante, você vai obter informações essenciais para iniciar o atendimento presencial ou online, né? O primeiro contato ali, a sua primeira consulta. E eu vou explicar melhor sobre isso quando a gente falar no momento do momento da consulta, tá? Então guarda aí essa informação, que é muito importante você fazer essas 3 perguntas quando a pessoa vier te procurar. Então, a partir disso, você consegue fazer um atendimento, esse primeiro atendimento mais pessoal e individualizado. Consegue entender? E, gente, isso que eu tô falando, ele faz todo o sentido e nós precisamos parar para pensar nisso, porque as grandes empresas que se estabeleceram no mercado fazem isso. Começa a perceber. As grandes empresas melhores estruturadas fazem isso. Elas têm um protocolo de atendimento, elas buscam as informações mais importantes do seu cliente e num próximo contato elas já têm essas informações e elas as utilizam para voltar a se comunicar com a pessoa. E como você se sente quando isso acontece? Não é interessante? Você não se sente assim importante para aquela empresa, para aquela instituição, para aquele profissional? Não é? Se tem uma coisa que me incomoda, é eu voltar num profissional que atende muitos pacientes e sentir que ele não sabe quem eu sou, por mais que eu já esteja passando com ele. Vocês já tiveram essa sensação de ter que ficar relembrando o profissional das coisas que vocês conversaram na última consulta? Gente, isso é horrível. Eu já passei por essa situação. É muito ruim, né? Você é só mais um ali. E outra, você se sente inseguro. Gente, será que ele vai aplicar a conduta certa? Porque ele nem lembra o que ele conversou comigo antes, né? Então isso é muito ruim. E o passo a passo da consulta. Vamos lá. Então o paciente agendou a consulta com você. E aí, como iniciar esse atendimento? Tudo isso que vocês falaram é muito importante, gente. Muito valioso e faz parte realmente desse passo a passo. Mas quando o paciente chega no consultório, o que vocês devem fazer? Fazê-lo se sentir à vontade. Então você criou uma conexão naquele primeiro atendimento e você agora vai continuar estabelecendo essa conexão e essa relação de confiança. Então é muito importante que você deixe aquela pessoa à vontade. Se for no consultório, e para quem já trabalha na área hospitalar, eu já vou falar mais sobre isso, mas se for no consultório, no ambulatório, se você tiver um espaço seu dentro do hospital também, tem ali, ofereça um copo d'água, tem um ambiente calmo, agradável. E sabe aquelas informações que você pegou lá no primeiro contato que você teve quando ele te procurou para agendar a consulta? Você vai usar essas informações agora, como se vocês fossem conhecidos. Então você vai chamar pelo nome, você vai dar boas-vindas, você vai se apresentar novamente. Oi, eu sou a Aline, que nós conversamos pelo WhatsApp, seja muito bem-vindo, fique à vontade. É muito importante que você diga para ele que tudo ali que ele expor para você vai ser confidenciado, que ele não precisa se preocupar, que você não vai passar essas informações para uma outra pessoa, que ele pode usar que aquele momento é dele, que ele pode usar aquele momento para falar exatamente tudo o que ele está passando, para ser verdadeiro com você, que você também vai ser verdadeira com ele. E aí você começa a questioná-lo. Eu lembro que lá na nossa conversa o senhor comentou comigo que foi diagnosticado com tal câncer e tá perdendo muito peso, não é mesmo? Conta pra mim o que tá acontecendo. E aí eu sempre gosto de iniciar a minha consulta, a minha anamnese, com o histórico do paciente, a história em torno da doença. Eu sempre falo isso pra vocês. Pra mim funciona e eu gosto muito. É um jeito que eu gosto de iniciar os meus atendimentos e que tem dado certo. Por quê? Nesse momento, a pessoa ela vai começar a contar a sua própria história e a sua percepção em torno do diagnóstico e do tratamento. É nesse momento
que você vai entender melhor qual é o câncer, a localização, o estadiamento, o protocolo de atendimento, quem é o oncologista, quantas vezes na semana ele se trata, que são informações essenciais. Mas também é nesse momento que você vai obter informações preciosas sobre como que ele está enxergando o tratamento, a doença, que momento que ele está. Ontem, a Rosana, ela contou para nós um pouco sobre as fases do luto dentro do paciente oncológico, depois que ele recebe o diagnóstico. São fases que o paciente passa. E é muito importante que a gente perceba qual fase ele está, porque até mesmo a fase que ele está vai acabar mudando um pouquinho a maneira como a gente vai orientá-lo, quais as metas nós vamos colocar, a maneira como nós vamos conversar com ele, né? Então, dependendo da fase, é importante que a gente identifique, porque isso impacta também no nosso atendimento. E é justamente nesse momento que nós vamos ter essa percepção. Nós vamos ter a percepção do seu contexto familiar, do seu contexto social. E é nesse momento que o paciente ele vai se sentir à vontade. Por isso que é importante o passo a passo dele se sentir à vontade com você. E por isso que é importante também aquele primeiro contato. Porque imagina, é como se ele já te conhecesse. Ele gostou do seu primeiro atendimento lá, né? Quando ele te procurou para marcar consulta. Ele se sentiu à vontade, ele gostou de você. Então, quando ele chega no teu consultório, é como se ele já te conhecesse. Então, ele se sente um pouco mais à vontade para se abrir, sabe? E é nesse momento, muitas vezes, que ele vai chorar, que ele vai demonstrar raiva, ou até mesmo, como já existiu situações, ele vai contar algum caso inusitado, até engraçado, e ele pode até sorrir nesse momento, dar uma risada. E é muito importante que você participe desse momento com ele, ou seja, não fica tão focado em ficar anotando, como eu falei na live dessa semana, mas fique mais preocupado em interagir com o paciente, ou seja, deixe ele falar. Mas você pode pontuar algumas coisas, você pode questionar algo que você não entendeu muito bem ou que você precisa daquela informação sobre aquilo que ele está comentando. Você pode ir direcionando um pouquinho a conversa de maneira muito delicada para também obter as informações que você precisa. Você pode, inclusive, esboçar a emoção. O que você não pode é julgar. Agora, se a pessoa ri, você pode rir junto se você achou aquilo engraçado. Se a pessoa está triste, você pode se compadecer da tristeza dela. Quando a gente aprende na faculdade a ter cara de paisagem e árvore, é para não ter tom julgador quando o paciente conta algo particular dele, da sua alimentação ou da sua vida, mesmo que não tenha nada a ver com alimentação, às vezes a pessoa acaba falando. É nesse sentido, mas não é para você ser um vaso de planta enquanto a pessoa está se debulhando em lágrimas também tá na sua frente. Você pode ser gentil, você pode mostrar que se importa, você pode dar uma palavra de ânimo, tá bom? Isso é importante, tá? Então é muito importante que vocês deixem o paciente falar nesse primeiro momento. E vocês vão ter ali informações valiosas. E essa escuta, né, esse momento que você exerce essa escuta ativa é muito importante, porque aí vocês também estão estabelecendo um vínculo. E a partir daí, para outras perguntas que você precisa fazer, é muito mais fácil, tá? Você já quebrou o gelo, você já tem ali um certo contato, vínculo com o paciente, vocês já estão se conhecendo, ele já contou para você a parte mais difícil, que talvez gere mais emoções nele. Então, esse primeiro momento é muito importante. Então, aí você obtém o máximo de informações que você puder e a partir disso você dá pequenas orientações, né? Faça pequenas ali observações. Então, depois desse momento que o paciente, ele desabafou, contou sobre a sua história, você pode começar com as perguntas realmente da tua anamnese, né? Como eu disse, de maneira delicada você vai, sem parecer que tá cortando o paciente, sabe? Que tá com pressa. Tipo assim, vamos logo, meu filho, fala aí logo o que você tem pra falar, sabe assim? Então, de maneira delicada, você vai norteando a tua consulta. E na prática, você vai aprendendo a fazer isso perfeitamente bem, tá? É a prática mesmo que vai nos ajudar nesse sentido. E aí você pode começar a questionar, né, aplicar ali os protocolos que você criou de atendimento, usar, né, ali
o material de rastreamento para risco nutricional, sarcopenia, né, fazer ali a teia intermetabólica do paciente, fazer o rastreamento, perguntar sobre hábito intestinal, sobre preferências alimentares, enfim, você vai perguntar ali sobre tudo que você precisa saber. Você tem alergia, quais são os medicamentos associados, histórico de saúde, tudo que você julga interessante, né, que tem na sua anamnese, você vai perguntar. E a partir disso, você pode até dar pequenas orientações antes da orientação final. Por exemplo, você fez a pergunta de hidratação. E aí você percebe que o seu paciente ele bebe pouca água. E é muito importante que ele beba água durante o tratamento antineoplásico. Nesse momento, você pode pontuar ali, dizendo, realmente a sua ingestão hídrica ela tá abaixo do recomendado. Eu vou fazer a sua avaliação física, aí eu vou poder calcular direitinho a sua recomendação hídrica, mas eu já consigo observar que não está sendo suficiente. A água ela é muito importante durante o tratamento antineoplásico por essas razões, tá bom? Então a gente já sabe que uma das suas metas vai ser melhorar a ingestão hídrica. Aí depois, no final, quando você for dar as orientações, você pode explicar como que ele vai fazer para melhorar a ingestão hídrica, quais são os líquidos que ele pode tomar. Aí depois você explica de maneira, né, melhor, assim. Mas você pode ir pontuando, é uma conversa, tá, gente? Cuidado para não ter um atendimento inquisitivo. E às vezes respostas de sim ou não. Seu intestino, você evacua todos os dias? Sim. As suas fezes, elas saem por inteiras? Elas são mais ressecadas? Por inteiras. Tá. Tem sangue ou muco? Não? Tá. Quanto de água? 1 litro? Tá. Gente, é uma conversa, tá bom? Então, vai interagindo com o paciente. E às vezes pode até falar, imagina, não tem um atendimento assim. Gente, tem, tá? Tem atendimento assim, tá bom? Por experiência própria, de passar com profissionais assim e por ver colegas fazendo assim. Às vezes por ansiedade de querer demonstrar o conhecimento, então quer ficar orientando, ou o tempo que é corrido, então precisa otimizar a consulta. Mas dá pra gente fazer isso de uma maneira melhor, tá, gente? Dá pra gente fazer isso sem parecer ali a profissional autoritária, inquisitiva e que tá com pressa da consulta ir embora. Exatamente, não somos robôs, tá? Então a gente pode interagir, tá bom? Então, a partir desse momento, é muito importante a avaliação física, tá? Por quê? Porque daí beleza, na verdade, a avaliação do paciente, não só a física. Porque daí você obteve todas as informações a partir da anamnese, então você vai partir para o momento onde você vai olhar os exames bioquímicos do paciente, onde você vai fazer a avaliação física, então vai ver unha, cabelo, pele, língua, entre outros parâmetros. É onde você vai fazer talvez algumas perguntas, né, sobre sinais e sintomas do paciente. Então, o que ele está sentindo, quais são os sinais clínicos, os efeitos colaterais, com que frequência. E é nesse momento, se a consulta for presencial, que você vai fazer o atendimento, vai fazer a avaliação antropométrica, bioimpedância, o que você normalmente faz de avaliação objetiva, tá? E por que é interessante que seja nesse momento, depois da anamnese? Porque vai ser antes do recordatório alimentar e da montagem do cardápio, do plano alimentar e das orientações. Então, com todas essas avaliações, você vai conseguir ter uma conduta mais assertiva, elaborar ali uma estratégia nutricional, sem olhar exames, sem saber sinais e sintomas, sem fazer ali uma avaliação física no paciente, não tem como você elaborar uma boa estratégia. Então, é importante que você sim tem esse passo a passo, tá? É claro que você vai adaptar de acordo com a tua vivência, né, com a tua realidade, pode ser mais flexível, claro, você vai montar o teu protocolo de atendimento, tá? Isso daqui é uma base, mas essa base, ela é legal de ser seguida, ela tem um porquê, tá bom? Então, nesse momento, você vai conseguir fazer essa avaliação aí, a observar outros pontos também do paciente,
tá? E aí, pensando, antes de eu dar continuidade para a montagem do plano, eu quero falar um pouquinho com quem é nutricionista de hospital. Porque às vezes, né, a gente fala tanto do consultório, atendimento e tal, mas poxa, nós temos muitos colegas nutricionistas aí atendendo pacientes oncológicos na área hospitalar, né, ali na beira do leito, fazendo o possível e impossível por esses pacientes, né, colegas? Então, se tem alguém me assistindo aqui dessa área, coloca para mim. Bom, como fazer então, se você trabalha num hospital ou tem desejo de trabalhar na área hospitalar, né? Você não vai ter muito tempo, né? Que nem na minha primeira consulta tem 2 horas de duração. Tem outros colegas que tem 1 hora e meia, mas enfim, é um tempo bacana. No hospital, não tem como você ficar 1 hora no leito de cada paciente, né? Tem hospitais de ponta, como eu já disse na live anterior, que tem um nutricionista por andar. Sonho. Mas tem hospitais, que é a realidade da maioria, que o nutricionista ele fica com 6, 7 andares, alas, né? Então, não tem como ele ficar 1 hora no quarto de cada pessoa, né, gente? Impossível. Então, realmente, o atendimento ele precisa ser ali mais rápido e tal. Mas como que você pode fazer um atendimento humanizado, assertivo e adequado para o paciente oncológico? Primeiro, antes de entrar no quarto, você precisa olhar o prontuário do paciente. Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes o nutricionista ele vai só com a informação que a enfermagem passou. É verdade, tá? Verdade. Não adianta falar que não é, porque é verdade. Então, é necessário olhar o prontuário. Qual é o diagnóstico? Qual é a equipe médica que o acompanha? Por qual motivo de internação? Tem exame? Olha os exames. Quais são os sinais e sintomas? Quais são as queixas do paciente? Qual é a evolução da enfermagem? Está recebendo fisioterapia? Fono? Qual é a evolução dessas pessoas? Dá uma olhada rapidamente ali. Olhou? Já está por dentro do caso? Quando você entrar no quarto do paciente, seja educado. Parece óbvio também, mas não é. Seja educado, chame pelo nome, se apresente, fala: oi, meu nome é tal, eu sou nutricionista, eu vou ser responsável pelo senhor, pela senhora, nesse período de internação. E além dessa apresentação, converse com ele sobre a importância do acompanhamento nutricional dentro ali do hospital, na internação. O que você vai fazer com ele enquanto ele estiver internado? Então explique para ele o que o nutricionista faz. Ele só vai lá e, que nem eu costumo brincar, muda frango por peixe? Ele só vai lá para adaptar o cardápio? Ele só vai lá para tirar umas medidas que o paciente nem sabe o que é, porque tem gente que não fala o que está fazendo pro paciente. Tá lá, vou fazer uma avaliação no senhor, tá bom? É rapidinho, 5 minutos. Entra mudo, sai calado. O paciente nem sabe que medidas são aquelas, tá? Então explique o que você está fazendo ali, qual a importância do acompanhamento nutricional e o que ele pode esperar do nutricionista no hospital, tá? Isso é muito importante. A partir disso, você começa a conversar com ele sobre o que você leu no prontuário. Não tudo, tá, gente? Mas as coisas mais importantes. Por exemplo, eu vi que o senhor internou por conta disso, que o senhor estava tendo tais e tais sintomas. E aí, se você tiver alguma orientação para dar, você já dá, você fala como vai vir a alimentação dele, o porquê, quais adaptações, né, que precisam ser feitas, quais informações são importantes que ele tenha. Ou seja, ele vai te ver como membro da equipe e não como a moça ou o moço da nutrição, tá? Que o que mais me dói, gente, é ser a moça da comida. Ai, me dói. Me dói ser a moça da comida. Porque comida é importante, gente. Comida é minha ferramenta de trabalho. Eu amo comer e adoro ver os meus pacientes comendo e através do alimento eles estarem nutridos e tendo um bom desfecho. Mas moça da comida? Não! Eu sou nutricionista. Eu faço parte dessa equipe multidisciplinar. O meu trabalho é essencial e esse paciente precisa de mim. E mostra a importância para ele, sabe? Que ele pode te chamar, que passe visita. Quando você for avaliar, que nem eu disse, explique a avaliação que você está fazendo, a importância disso, tá bom? Então isso é muito importante.
E registre em prontuário. Tudo que você fez. Ah, mas eu não fiz nada, eu só adaptei. Registra. Vai lá no prontuário, data, horário, seu carimbo. O que você fez? Ah, o paciente disse que estava tudo bem. Registra. Paciente relatou que está tudo bem, né? Sem alterações na dieta. Ponto. Gente, registra. Por que registra? Quem não é visto, não é lembrado. Você não quer fazer parte da equipe? Então você precisa fazer parte da equipe. Você precisa anotar no prontuário como qualquer outro membro da equipe faz. Ah, mas não é obrigatório. Mas também não é proibido. Então registra, tá bom? É muito importante. Porque daí o médico que vai passar lá, ele vai começar a ver a tua evolução. Nossa, quem é essa nutricionista? Oh, tá. Talvez tenha coisas que ele nem saiba. O enfermeiro. Começa a perguntar coisas pro enfermeiro. Se tiver visita de leito, né, aquela visita rápida onde o enfermeiro passa e fala para outro enfermeiro, sabe, mudança de plantão, ou passa as informações para um oncologista, tenta participar de vez em quando, ou sempre, se possível, tá bom? Então isso é pensando nos nossos colegas nutricionistas da área hospitalar. Dá para fazer um bom atendimento, sim, humanizado, empático e assertivo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram antes de eu começar a falar o passo a passo da montagem do plano alimentar, tá? A Lucileide comentou, aprendi isso na faculdade, ouvir e olhar bem nos olhos do paciente, ele vai se sentir bem assistido. Exatamente, Lucileide, é olho no olho, sabe? Anotar, claro, ainda mais no início, né? Às vezes a gente tem medo de esquecer alguma coisa. Claro, a gente vai anotar, né, gente? Mas assim, cuidado para não ficar o tempo todo anotando. Quando você for orientar o paciente, olhe nos olhos dele. Isso é muito importante, tá? Também tive um paciente que quando terminava meu atendimento, ele dizia, por favor, avisa as mulheres aqui de casa que tem dias que eu quero ficar só. Quero ficar calado, quero ficar só na minha e me esforço em comer. Isso é importante por conta daquela... Acredito que ela tenha falado isso quando eu toquei no assunto das orientações inquisitivas, né, autoritárias. Tomar cuidado, né, com a maneira como a gente vai conversar com o paciente, qual fase que ele tá do enfrentamento, né, qual fase do luto, a gente chama luto, né, porque é assim que ficou classificada essas fases, mas qual fase que ele tá da aceitação do diagnóstico, tá? Alguém aqui fez uma pergunta. A Lucileide comentou, diarreia no paciente só sobra para nós. Sabemos que alguns antibióticos favorecem o aparecimento da mesma. Ah, entendi o que você quis dizer. Sim, nossa, sim, na área hospitalar, né? Verdade. O paciente está com diarreia, a culpa é da nutrição. Ou é a comida que o paciente está comendo, ou é a dieta que está sendo infundida. E aí, essa dieta ela é suspensa, ela é interrompida, chama o nutricionista. Por isso que é muito importante, inclusive, a gente tem postagem minha aqui, muito bacana, um carrossel meu, é só ir passando pro lado que tem o passo a passo do manejo da diarreia no paciente oncológico. E lá eu falo exatamente sobre isso, viu? Sobre quais são os outros fatores, além da alimentação, que podem ocasionar, né, causar ali a diarreia no paciente oncológico. Antes da gente sair interrompendo dieta, deixando o paciente em jejum, antes de tirar os alimentos que o paciente gosta, nessa fase tão crítica, que às vezes ele não está conseguindo comer muita coisa. Olhem tudo, quais são os medicamentos associados, qual é o diagnóstico desse paciente, se ele está infectado, né? Enfim, qual é o quadro ali do paciente, para que vocês possam conversar com a equipe de enfermagem, médica, sobre qual é a melhor conduta. E às vezes, se for realmente a dieta, antes também de sair suspendendo a dieta, né, diminui ali a infusão, né, o tempo de infusão, o gotejamento, verifica a característica da dieta, tem uma dieta que é de menor osmolaridade, né, que não tenha fibra, então pra gente substituir, mas não pra gente deixar o paciente em jejum, né, então isso é muito importante, tá bom? E por isso que é importante nós estarmos atentos ao prontuário, porque se a gente não lê prontuário, se a gente não passa visita, se a gente não registra, a gente não sabe disso, tá? A gente só fica ali acatando ordens, tá bom? Ainda mais em UTI.
Porque quando a dieta é por sonda, tem hospitais que nem comunicam o nutricionista sobre a dieta. A prescrição é 100% do médico, quem infunde é a enfermagem, e só quem sabe o que está acontecendo ali é o médico e a enfermeira. Então é muito importante a gente se mostrar presente, tá? Então tá bom. Então tá bom. Quero só ver amanhã no plantão de vocês, hein? Bom, depois que vocês fazem essa avaliação, né, que eu tava comentando, aí vocês vão para o recordatório alimentar. Esse é o próximo passo. No recordatório alimentar, vocês um diário ali alimentar, onde o paciente ele vai comentar normalmente como que é a rotina de alimentação dele, o que ele costuma comer. Provavelmente ele já vai te contar sobre as dificuldades, né? Ele já te relatou os efeitos colaterais, mas ele vai começar a falar das mudanças que aconteceram ao longo aí desde que ele recebeu o diagnóstico. E aí nesse momento é importante, eu particularmente gosto para estar adiantando, né, assim, porque eu gosto de montar o plano alimentar junto do paciente. Eu gosto de, enquanto ele já tá falando lá o recordatório dele, eu já tô fazendo ali adaptações e conversando com ele. Então eu separo por blocos, por exemplo, o café da manhã, sei lá, a primeira refeição do dia, que às vezes não é o café. Então a gente vai indo, tá? Por blocos, e aí por blocos eu já vou negociando, eu vou conversando, eu vou fazendo substituições. Por quê? Na minha cabeça, depois de toda essa avaliação, a gente chegou na fase final, eu já tenho mais ou menos ali uma estratégia a ser adotada. Os pontos que são mais importantes daquele paciente estar mudando na alimentação, de estar acrescentando, de estar diminuindo. Então eu já tenho ali mais ou menos uma linha de raciocínio, certo? Então eu consigo já ir pontuando isso com o paciente. Ah, Aline, eu não consigo, eu preciso ter esse recordatório, depois eu não vou lembrar, não vou conseguir anexar no prontuário. Então faz o recordatório com calma e aí depois, baseado no recordatório, você começa essas negociações com o seu paciente. E aí você pode ir por bloco mesmo, que nem eu falei. Eu acho que é o mais fácil para você não se embananar, né? Você vai por blocos de refeição e vai fazendo essas negociações. É muito importante que nesse momento você vá conversando com o paciente. Torne ele parte participativa da construção do plano alimentar dele. Então você já tem as informações de preferência alimentar, do que ele gosta, do que ele não gosta, se ele tem alergia. Você já tem as informações do recordatório, aquilo que ele come com mais frequência. Então, a partir disso, você vai conversando. Então, você vai pontuando, você vai fazendo algumas negociações, algumas trocas, explica para ele o porquê dessas trocas, né? Vai montando realmente junto, tá? Isso é muito importante porque é mais fácil do paciente aderir à tua prescrição e à tua conduta nutricional dessa forma, quando ele construiu aquilo junto com você. Porque até mesmo nesse momento você vai começando a contar a importância de cada coisa. Por exemplo, quando eu quero estimular a imunidade do meu paciente, tá? E aí eu quero colocar coisas que ele não está acostumado. Um shot da imunidade, um suco verde, né? Uns sucos, enfim, umas preparações, alguns alimentos que eu sei que vão dar uma potencializada ali na imunidade, né? Aí, só que esse paciente ele não tá acostumado. Então não adianta eu lá colocar para ele tomar um shot que ele nunca tomou na vida dele, para ele tomar lá um suco verde que ele nunca tomou na vida dele, sem me comunicar com ele, sabe? Então eu preciso negociar, eu preciso explicar a importância desses alimentos, dessas preparações, dessas combinações. E aí ele entendendo o porquê, a gente acrescenta. Então quando ele receber o plano alimentar, ele não vai ser pego desprevenido. Ou ele não vai achar que é frufru da nossa parte, sabe? Por que eu digo frufru? Eu já passei por isso. Às vezes a gente coloca assim, banana com aveia, aí uma canela, né? Aí o paciente fala, gente, pelo amor de Deus, é só comer a banana, né? Porque, ai, nossa, uma colher de sobremesa de pasta de amendoim. Ai, gente, eu vou comer a banana, né? É o mais importante, pelo amor de Deus. Isso já aconteceu comigo, tá? Às vezes eles acham que a gente enfeita a comida. Ai, nossa, mas cúrcuma misturado no azeite em cima da comida. Ai, gente, pra quê, né? Não, besteira. Põe a cúrcuma no arroz e tá ótimo. Sabe assim?
Então, não, por quê? Você tem uma linha de raciocínio quando você coloca isso no plano. Explique para o paciente a importância, tá? Dessa forma, ele tem uma melhor aderência às tuas prescrições e ele consegue entender melhor as tuas condutas, a tua linha de raciocínio, tá bom? Então, esse é o passo a passo que eu uso para montar o meu plano alimentar junto do meu paciente. E aí, todos aqueles pontos chaves importantes de mudança, ou às vezes uma suplementação que o paciente precisa tomar, eu coloco no plano. Então, por exemplo, vitamina D precisa ser consumida junto de uma refeição principal que tenha uma fonte de gordura. Então, coloco lá no plano. Nesta refeição, ingerir uma dose de vitamina D. Ou, por exemplo, eu preciso que o paciente faça uso de substâncias mais anti-inflamatórias. Então, eu vou colocar especiarias, sementes, vou colocar ali, enfim, alguns fitoquímicos, né, presentes em alguns alimentos. E aí eu preciso que ele consuma X alimentos ali, que eu classifiquei, que eu acho que vai ser interessante para ele. Pontua isso no plano alimentar. Se ele precisa aumentar a ingestão de vegetais, pontua isso no almoço. Olha, lembre-se de consumir tanto de vegetais. Os vegetais são importantes para melhorar tais sintomas que você está sentindo. Coloque tipo um lembrete, sabe? E aí depois do plano você tem aquelas orientações mais gerais, mais amplas, né? Que vão estar melhores explicadas. E aí nesse momento você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer com essas orientações mais gerais mesmo, que nem eu tô te falando. Beba água, a importância da água, coma mais vegetais e a quantidade. Essas orientações assim, orientações para náusea, vômito, diarreia, enfim, essas orientações gerais. Ou você pode também estabelecer metas para o paciente de acordo com o que você julga mais importante nesse momento. Então, de acordo com os efeitos colaterais, de acordo com os hábitos alimentares, de acordo com o objetivo dele de imunidade, de ganho de peso, de ganho de massa muscular, enfim. E aí você pode estabelecer ali 3, 4 no máximo metas por consulta, e aí a cada consulta você verifica se o paciente aderiu a essas metas, né? Se ele executou, se ele cumpriu, se ele conseguiu vencer essas metas. E aí na próxima consulta você já vai ter outras metas para elaborar para o teu paciente, para que aos poucos ele vá evoluindo nesse acompanhamento nutricional. Eu gosto muito de trabalhar com metas. Vocês trabalham com metas ou vocês dão orientações mais gerais? Como que vocês fazem na prática clínica de vocês? O que vocês mais gostam de trabalhar? Eu trabalho das duas formas, mas eu gosto muito de trabalhar também com metas. Tem pacientes, né? Eu vou sentindo isso na consulta. Tem pacientes que eu vejo que meta é importante, essa construção realmente do acompanhamento, dele ir aos poucos, esse processo de reeducação alimentar mesmo, focando naquilo que é mais importante. Então, por exemplo, né, nessa primeira consulta a gente vai focar em diminuir o padrão inflamatório, na outra modulação intestinal, na outra comportamento alimentar, e vai indo. E aí dentro de cada consulta você estabelece metas que você julga mais importante, né? Que façam sentido ali com o que você vai construir com o teu paciente, com o que ele relatou para você. Ou tem a possibilidade de você dar uma orientação geral, orientar tudo de uma vez de como deve ser a alimentação dele e pronto, né? Também existe essa possibilidade. Eu trabalho, né, dessas duas formas, já trabalhei muito com orientações gerais e hoje eu mudei um pouco, eu faço muito essa questão de programa, sabe, nutricional, de acompanhamento nutricional, até porque isso também gera no paciente um sentimento de responsabilidade, né? E também ele sabe exatamente o que esperar do acompanhamento nutricional. Ele não acha que só uma única consulta vai solucionar a vida dele, né? Ah, nossa, passei na primeira consulta, agora eu já tenho suplemento, já tenho cardápio, para a vida inteira agora do tratamento é isso que eu vou ter que seguir. Não, a gente sabe que para cada fase do tratamento as condutas mudam, até mesmo os cálculos nutricionais mudam. Esse paciente ele pode evoluir de maneiras diferentes, às vezes ele está na quimio, depois ele vai para rádio, vai para cirurgia, as nossas condutas e orientações mudam. Então é muito importante deixar o nosso paciente ciente disso e estabelecer com o paciente uma linha de raciocínio, sabe? Uma linha de raciocínio que ele sabe o que esperar do acompanhamento. Então, normalmente, para finalizar a consulta, né, o último passo da consulta eu faço isso.
Eu oriento as metas ou dou as orientações, estabeleço as metas, explico a importância de cada conduta, né? Explico a importância de cada estratégia, o porquê de cada coisa. O paciente ele precisa entender o porquê que ele vai fazer aquilo. Gente, é muito valioso isso, tá? Dica master assim para vocês. O paciente ele precisa assumir a responsabilidade do seu acompanhamento nutricional. Ele precisa entender a parceria estabelecida, que 40% vem de nós, 60% vem dele, tá? É muito importante que ele entenda que ele é o protagonista da evolução do acompanhamento nutricional dele. Ele é o protagonista ali daquele acompanhamento nutricional. Por quê? Senão, às vezes, a gente corre o perigo de cometer o seguinte erro, de ser aquele profissional inquisitivo, autoritário, que manda o que ele tem que fazer, o paciente obedece ou não, e acabou. Então, ele é parte ativa nesse processo de cuidado e recuperação. É muito importante a participação do paciente e que ele entenda isso, tá? Que ele entenda e reconheça ali, assuma realmente essa responsabilidade. Então, nesse momento, eu explico o porquê para ele ter uma melhor adesão, para ele entender o porquê. Eu explico como ele vai fazer, eu converso com o paciente e estabeleço a meta. E aí, já marco a consulta, tá? Já marco a próxima consulta, já pego a agenda, eu tenho uma agenda no Google, né, no celular, e aí eu já agendo a consulta com ele, já deixo agendadinha para fechar, e aí eu já entrego o plano alimentar na hora. Normalmente eu entrego o plano alimentar na hora. Tem situações específicas que eu preciso estudar o caso, que eu preciso calcular, muito bem calculado, às vezes é um paciente com uma comorbidade associada, por exemplo, um paciente renal crônico, né? Aí eu peço ali 1 dia, 2 dias para estar enviando o plano alimentar por e-mail, né? Então isso pode acontecer, mas normalmente eu entrego o plano, as orientações, tudo em consulta. E aí, né, eu finalizo ali o meu atendimento, me colocando à disposição. Eu trabalho dessa forma, tá? Não quer dizer que você precise trabalhar assim. Mas normalmente eu lanço tipo uns desafios pro paciente, sabe? Para que ele possa me mandar foto no WhatsApp. Então eu dou o meu contato pessoal para que se ele tiver alguma dúvida ele possa estar tirando. E sempre finalizo ali com uma palavra realmente de ânimo, né, motivacional, e tento entrar em contato com esse paciente entre os 30, 20 dias ali que a gente combinou a próxima consulta, para a gente estar conversando, vendo se ele está com alguma dificuldade. Então, esse é o passo a passo que eu uso nos meus atendimentos e que eu julgo a base de qualquer protocolo que vocês possam pensar em criar. Como eu disse no início, vocês vão adaptar, né, de acordo com a realidade de vocês. Inclusive, para quem está chegando agora, eu dei dicas, né, de como deve ser o atendimento nutricional para nutricionistas hospitalares, que o tempo é super corrido, a realidade é outra, né, completamente diferente. Mas sim, é possível você ter um passo a passo, você ter um atendimento humanizado, você ter um atendimento empático, você ter ali um atendimento assertivo, né, que realmente se importa com aquela pessoa na sua frente e realmente vai ter estratégias nutricionais que sejam eficazes. Um grande beijo para vocês, obrigada por terem ficado até o final aqui comigo. Tchau, tchau, gente!